Abram a sua Bíblia comigo, mais uma vez, no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 37. E vamos ler esta noite alguns versículos até o tema. Ezequiel, capítulo de número 37. Vamos ler 4 versículos. Vamos ler a partir do verso 1. Aleluia. Não deixe, irmão, que nada nessa noite roube a sua bênção. Não deixe que nada nessa noite roube a sua atenção. Deus tem uma palavra para nós, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através dessa palavra. Verso 1, a partir daí, está escrito assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém? Até aqui, irmãos, podem tomar os seus assentos. Aleluia. Irmãos, para nós entendermos nessa noite essa palavra que nós acabamos de ler, é necessário nós retrocedermos um pouco mais atrás na história da nação de Israel, da nação de Judá, para nós entendermos o que é que está acontecendo dentro deste panorama, dessa história. Nós entendemos e conhecemos pela história bíblica, a partir de Davi, o maior rei de toda a história de Israel. Depois que Davi morreu, o reino de Israel passou para a mão de seu filho Salomão, o rei mais sábio de toda a história também da sua nação. Mas depois que Salomão morreu, enquanto ainda em vida, melhor dizendo, Salomão ele cometeu 2 pecados. Quantos pecados? Primeiro pecado que Salomão cometeu: existia uma lei para o seu povo que não permitia que um hebreu, ou que um israelita, ou que um judeu se casasse com uma mulher que não fosse da sua linhagem, que não fosse israelita. Primeiro pecado de Salomão. Salomão, ele tomou para si algumas esposas, mulheres estrangeiras, e essas mulheres, por fazerem parte de uma religião pagã, que não tinha a mesma fé que Salomão, que não servia ao mesmo Deus de Salomão, essas mulheres, irmãos, então, vieram para a nação de Israel e trouxeram consigo a sua religião, e trouxeram consigo os seus deuses, ou seja, vieram com a sua idolatria. E Salomão, ele comete então um segundo pecado. O seu coração se voltou para a idolatria, que pela Bíblia Sagrada é o pecado mais abominável diante dos olhos de Deus. E como punição, após a morte de Salomão, quando o reino de Israel estava sobre as mãos de seu filho Roboão, Deus permitiu então que um homem chamado Jeroboão se rebelasse contra Salomão, e veio a haver então a divisão do reino. O reino de Israel, a partir daquele momento, passou a ser dividido em 2: o reino norte, Israel, e reino sul, Judá. O reino sul, Judá, passou a ser reinado por Roboão, filho de Salomão, e o reino norte passou a ser reinado por Jeroboão. E a história continua. Uma coisa interessante, irmãos, é que esses 2 reinos, eles passaram a ser reinados tanto por reis bons quanto por reis maus. Para os irmãos entenderem melhor, os reis maus eram homens que levavam, que governavam, que
que liderava a nação, de uma forma em que a nação se desviava de Deus, voltava as costas para Deus e se inclinava para o pecado. Tanto o Reino Norte quanto o Reino Sul aconteceu isso. Agora, uma outra coisa mais interessante, irmãos, é que quando os reinos eram governados por reis maus, o povo de Deus caía economicamente, espiritualmente e moralmente. Por outro lado, quando o reino era governado por reis bons, reis que colocavam no seu coração, que determinavam no seu coração temer a Deus, fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, levar a nação a trilhar nos caminhos que agradavam ao Senhor, reis que exterminavam a idolatria, que implantavam o culto ao Deus de Israel. A nação andava na presença de Deus. Deus então fazia a nação prosperar e crescer economicamente, espiritualmente e moralmente. Mas, irmãos, houve uma determinada época da história em que a nação se desencadeou no pecado de uma forma tão horrenda, e alguns profetas foram levantados por Deus para chamar a atenção da nação de Judá, para chamar a atenção do povo, pregando contra o pecado, dizendo para o povo se arrepender, parar com a idolatria e se voltar para Deus, para que o povo esquecesse o pecado, abandonasse o pecado e voltasse para Deus. Mas as profecias não eram levadas em conta, os profetas não eram levados em conta. Profetas como Jeremias, que passou 40 anos profetizando sobre a nação, as pessoas não davam ouvido ao profeta Jeremias e também não davam crédito à sua palavra. Por outro lado, a Bíblia diz que alguns profetas falsos se levantavam para profetizar sem a ordem de Deus e profetizavam para as pessoas coisas boas, coisas agradáveis, coisas aprazíveis de se ouvir. Para esses profetas, as pessoas se voltavam para eles e se jubilavam e alegravam, porque nós sabemos, irmãos, que todos nós gostamos de ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Nós gostamos de ouvir palavras que massageiam o nosso ego. Nós gostamos de ouvir palavras que nos elevam, que nos exaltam, que nos honram, que mexem com o nosso orgulho humano. E esses profetas, homens de Deus, pregavam para o povo, para que eles se arrependessem, mas eles não queriam se arrepender. Deus então levanta homens e começa a dizer: olha, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, Deus vai levantar a nação da Babilônia, e a nação da Babilônia vai vir sobre nós, vai atear fogo na nossa cidade, vai acabar com o nosso reino e vai levar o nosso povo cativo para a Babilônia, como juízo de Deus por causa do pecado de vocês. Mas o povo não dava ouvido. Enquanto os profetas pregavam juízo, outros profetas chegavam e diziam: que isso? Isso é conversa fiada. Deus está se agradando de nós, Deus está feliz conosco, está tudo bem, está tudo em paz, está tudo tranquilo. Irmão, nem sempre quando está tudo em paz, está tudo tranquilo sobre a sua vida, é um sinal de que Deus está se agradando de você. Pois bem, continua a história. Os profetas profetizaram, alertaram as pessoas, chamaram a atenção, se corrijam dos seus pecados, mas eles não quiseram. Um determinado tempo, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor invadiu Judá, e em 3 fases ele levou a população de Judá, principalmente da capital, Jerusalém, cativo para a Babilônia, onde eles permaneceram ali um período de 70 anos por causa da desobediência, por causa da transgressão, pelo fato deles virarem as suas costas para Deus. E em meio a esta leva de cativos para a Babilônia, na sua segunda leva de cativos para a Babilônia, estava o profeta Ezequiel. E quando ele chega na Babilônia, ele sabia o que estava acontecendo.
Ele estava ciente da situação. Ele sabia que o povo não estava ali por mero acaso. Ele sabia que o povo estava ali por causa do pecado, por causa da desobediência. Só que ele não tinha nada a ver com aquilo. Mas ele não estava ali, irmãos, por um acaso. Ele estava ali por um propósito. E no livro de Ezequiel, nós vemos que muitas vezes Ezequiel ele não entende, Ezequiel ele não compreende o porquê Deus permitiu aquela situação acontecer, o porquê Deus deixou aquilo acontecer. Parece que Ezequiel olhava para o passado e ele via a nação de Israel no seu apogeu, no ápice, no resplendor da glória de Deus, uma nação que era honrada, uma nação que era temida, uma nação que era respeitada, uma nação que dentre todas as outras nações, nenhuma nação teve a experiência de atravessar o mar, nenhuma nação teve a experiência de atravessar o Rio Jordão, nenhuma outra nação teve a experiência de receber tantos milagres no meio do deserto como a nação de Israel. E Ezequiel ele ficava meio que com a sua mente dividida entre dois pensamentos e querendo entender o que estava acontecendo, porque Deus permitia aquilo. E Deus então, para dar o entendimento a Ezequiel, muitas vezes Deus ele chega para Ezequiel e diz: filho do homem, ponte em pé e eu falarei contigo. E quando Deus fala com Ezequiel, filho do homem, ponte em pé e eu falarei contigo, não é que Ezequiel estava sentado do jeito que os irmãos estão, ou não era que Ezequiel estava dormindo. Era que Deus precisava que Ezequiel se colocasse na posição de profeta, na posição de homem de Deus, para ouvir Deus falar. Era que Ezequiel ficasse na posição que Deus queria que ele ficasse, atento, pronto para ouvir a voz de Deus, para depois transmitir para o seu povo. E dentre tantas as vezes que Deus falou com Ezequiel, nós chegamos aqui nesse capítulo 37 do seu livro, onde Deus pega Ezequiel, arrebata o seu espírito, e o espírito de Ezequiel é levado a um vale, chamado na Bíblia de vale de ossos secos. E Ezequiel começa a andar em visão ao redor daquele vale de ossos secos, e de repente ele ouve uma voz que pergunta para ele o seguinte: filho do homem, poderão esses ossos secos reviverem? E Ezequiel então responde para Deus e diz: Senhor, tu o sabes. A resposta é óbvia. Então Deus começa a dizer para Ezequiel o seguinte: então profetiza sobre esse vale de ossos secos, através da autoridade da minha palavra. E Ezequiel então começa a profetizar. Como os irmãos conhecem essa história, e no que Ezequiel começa a profetizar, ele percebe que aquele vale de ossos secos começa a se transformar em um exército grande, forte e poderoso. E de repente Deus vem para Ezequiel e diz o seguinte: Ezequiel, esse vale de ossos secos que você está vendo é a nação de Judá, é o meu povo. E Deus disse o seguinte para ele: Ezequiel, assim como eu fiz desse vale de ossos secos um grande exército forte e poderoso, assim também eu poderei fazer com o meu povo. E dentro dessa palavra que nós lemos aqui nessa noite, eu percebo aqui pelo menos 3 grandes revelações. A primeira revelação que eu quero falar sobre ela aqui nessa noite, dentro dessa palavra, é que mesmo diante de uma situação de caos, Deus, ele sempre tem uma palavra para o seu povo. O povo estava como escravo, cativo na Babilônia, distante da sua nação, distante do seu país, passando por uma situação de vergonha, passando por uma situação de humilhação, distante do seu templo onde eles iam adorar a Deus. Mas mesmo em meio a essa situação de humilhação, de vergonha, de opróbrio, onde as pessoas poderiam passar e dizer o seguinte: aonde está aquela nação forte? Aonde está aquela nação poderosa? Aonde está aquela nação que através deles Deus fez aquele grande milagre, derrubando as muralhas? Onde está aquela nação que Deus fez tantos milagres no meio deles? Aí nós percebemos essa palavra, que Deus levantou
Ezequiel no meio daquela situação, para que ele fosse o porta-voz de Deus no meio do seu povo. Meu irmão, o que eu quero que você entenda nessa noite, que mesmo em meio às dificuldades, em meio às suas aflições, em meio às suas lutas, em meio aos seus conflitos, em meio às suas tribulações, em meio às dificuldades que você passa na sua vida, Deus, Ele sempre tem uma palavra para você. Deus, Ele nunca te deixa sozinho. Deus não pegou o povo de Judá e jogou na Babilônia e deixou lá as traças, não. Muitas vezes Deus, Ele permite que nós passemos por algumas situações, e em meio a essas situações que nós passemos, pela permissão de Deus, Deus, Ele nunca te deixa sozinho. Deus, Ele nunca te deixa abandonado. Ele sempre tem uma palavra para você. Ele sempre tem algo para falar com você. E Deus, Ele pode falar conosco. O interessante é que Ele fala conosco de diversas formas. Ele pode levantar um profeta como levantou Ezequiel. Ele pode usar qualquer pessoa, em qualquer lugar, de diversas formas, de diversas maneiras para falar com você. Eu não sei, e eu também não tenho direito de saber as lutas que os irmãos têm passado, de saber as aflições que você tem passado, mas saiba de uma coisa, que Deus nessa noite, Ele tem uma palavra para te falar. Deus nessa noite, Ele tem algo novo para a sua vida. Assim como Deus falou com o seu povo, quando todo mundo jamais imaginava, nunca mais Deus vai levantar um profeta. De repente, no meio daquela situação, Deus levanta um profeta para que ele seja o porta-voz de Deus no meio do seu povo. A mesma coisa, irmão, vale para a minha e vale para a sua vida. Deus, Ele sempre tem uma palavra para você. E sabe qual é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite? A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é uma palavra de bênção, é uma palavra de vitória, é uma palavra de renovo, é uma palavra de exaltação, é uma palavra de dupla honra. Deus, Ele nunca tem uma palavra de derrota para você. Segunda revelação que eu percebo nesse texto é que mesmo em meio a esse caos, Deus, Ele sempre está no controle de todas as coisas. Nada na sua vida nunca foge do controle de Deus. Nada que acontece na sua vida está fora do alcance de Deus. Tudo aquilo que acontece na sua vida, Deus está vendo. Deus é sabedor do que está acontecendo. Deus está vendo tudo, irmãos. Deus sabe de tudo que acontece na minha e na sua vida. Muitas vezes, quando você está sozinho na sua casa, sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar, sem saber que direção tomar, parece que o diabo está te açoitando, parece que o diabo está te vencendo, parece que o diabo está tendo êxito contra a sua vida, parece que não tem jeito. Parece que a porta está tão fechada que nunca mais ela vai se abrir. Parece que você nunca mais vai conseguir sair do fundo desse poço. Parece que a sua família nunca mais terá jeito. Parece que o marido que está na bebedeira nunca vai conseguir se libertar. Parece que o filho que está nas drogas, Deus nunca vai tirar ele de lá. Parece que a situação financeira nunca mais vai ter solução. Parece que o caos que está sobre a sua vida nunca será resolvido. Aí você não consegue entender, você não consegue compreender. Parece que Deus te esqueceu, parece que Deus te abandonou, parece que Deus não se importa com você, parece que Deus não está nem aí para a sua vida. Você chega na igreja e você quer até ouvir uma palavra de Deus, e Deus, Ele às vezes levanta um profeta dentro da igreja, profetiza para quem está do seu lado, mas o profeta não profetiza para você. O profeta aponta o dedo e diz: você aí. Aí você se coloca de pé, o profeta diz: não, você não, que está do seu lado. Aí você diz: mas tudo que eu queria era ouvir Deus falar comigo através da sua palavra. Era que Deus mostrasse para mim que o meu problema ainda tem solução. Aí termina o culto, você vem até o profeta e diz para ele: ore por mim. É uma forma desesperada de você dizer: eu quero que Deus fale comigo. Aí o profeta ora e você até pergunta: Deus não te falou nada? E o profeta diz: não, irmão, Deus não me falou nada.
Você fica perdido, desnorteado, sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Por mais desordenada que esteja a sua situação, eu ainda te digo que o Deus que você serve, Ele ainda está no controle de todas as coisas. Deus mostrou essa visão para Ezequiel, para fazer Ezequiel entender que ele tinha pegado o seu povo, que ele tanto amava, que ele tinha tanto carinho, e enviou esse povo cativo para a Babilônia. Deus não queria matar o povo, assim como Deus não quer te matar. Deus não queria exterminar a nação, assim como Ele não quer te exterminar. Deus ele enviou o povo para lá, para que o povo tivesse mais uma experiência com Deus. A situação que você está passando, meu irmão, é só para que você tenha mais uma experiência com Deus a respeito daquilo que Ele pode fazer. E de repente, Deus ele abre a visão de Ezequiel e mostra para Ezequiel como é que seria a nação do futuro. Seria uma nação muito maior, seria uma nação muito mais forte, seria uma nação muito mais poderosa, tão poderosa que Deus usou o profeta para dizer que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Aquele povo que era forte, que era grande, que era poderoso, que era respeitado, que Ezequiel amava, Deus estava dizendo para o profeta que essa nação será muito maior no futuro. Talvez hoje você não entende o que está acontecendo na sua vida, mas uma coisa eu digo para você: Deus está no controle de todas as coisas, e nesta noite eu profetizo sobre a sua vida que a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. A sua vida será muito maior, será muito mais honrada, será muito mais exaltada. Aleluia! O seu nome será muito mais honrado do que aquilo que já foi e do que aquilo que já é. Deus abriu a visão de Ezequiel, e Ezequiel viu tudo no futuro. Aleluia! Deus ele vai abrir os seus olhos nessa noite, para você passar a partir de hoje a ter uma visão espiritual e a passar a enxergar o futuro, a ver aquilo que Deus tem preparado para você, coisa que a sua mente humana não consegue imaginar, coisa que a sua mente humana não consegue alcançar, pois é tudo aquilo que Deus tem preparado para você, é tudo aquilo que Deus tem reservado para você, é tudo aquilo que Deus tem guardado para você. Outra lição que nós aprendemos aqui dentro desse texto é que nós, quando estamos passando por uma situação, muitas vezes, irmãos, a nossa visão ela é tão limitada que nós diminuímos o tamanho do nosso Deus e nós ficamos tão focalizados no nosso problema que nós não conseguimos entender, que nós não conseguimos perceber o tamanho e a grandeza que o nosso Deus tem. Entenda e perceba nessa noite. Nós estamos cansados de ouvir vários e vários pregadores dizer para nós que nós temos que dizer para o nosso problema o tamanho do nosso Deus, e não dizer para o nosso Deus o tamanho do nosso problema. Eu quero que você entenda isso nessa noite, meu irmão. Mude a sua oração. Ao invés de você chegar diante de Deus dizendo para Deus que o seu problema está difícil, que o seu problema está complicado, que a porta está fechada, a porta não se abre, começa a mudar nessa noite o rumo da sua oração. Começa a dizer para Deus nessa noite, aleluia, que maior do que o seu problema é o tamanho do Deus a quem você serve. E a palavra de Deus para você nesta noite é essa. Além dele ter essa palavra para você, ele manda lhe dizer que ele está no controle de todas as coisas. Tudo está sob o controle dele. A sua palavra ainda diz que todas as coisas contribuem para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Quantos aqui nessa noite amam a Deus? Levante a sua mão assim comigo e glorifique a Deus com as suas palavras. Se você tem certeza que você ama a Deus, eu quero que você entenda nesta noite que o inimigo não pode te tocar. Maior é o Deus que você serve. Ele está no controle da situação. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Na hora certa, a porta que está fechada, ela vai se abrir. No momento certo, o inimigo que está diante de você,
Deus vai fazer ele cair por terra. Na hora certa, essa muralha que está diante de você, Deus vai fazer ela cair por terra. Na hora certa, esse gigante que está diante de você, te afrontando, e que parece que você nunca vai conseguir derrotá-lo, e que ele nunca vai sair da sua frente, na hora certa Deus vai fazer esse gigante cair por terra. Esse cativeiro que você está, que parece que nunca vai ter fim, na hora certa Deus pode fazer cair por terra toda situação contrária e adversa que está sobre a sua vida, e te colocar num pedestal de dupla honra e de exaltação, para que todas as pessoas contemplam e vejam o quanto Deus é na sua vida, o quanto Ele te ama e o quanto Ele vela para a sua palavra, para cumprir com todos aqueles que Ele ama. Não saia daqui dessa noite triste, meu irmão. Não saia daqui dessa noite abatido. Não saia daqui dessa noite preocupado. A palavra de Deus, ela diz para nós que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu não sei quanto tempo tem durado o seu choro. Eu não sei quanto tempo essa luta, esse gigante, essa muralha, essa porta fechada está assolando a sua vida. Mas uma coisa eu sei, que esse choro que dura uma noite, ele vai passar sobre a sua vida. Eu não sei se será nesta noite, eu não sei se será amanhã, eu não sei se será durante esta semana, eu não sei se será até o final do ano. Mas uma coisa eu sei, esse problema vai cair por terra. Deus, ele vai te honrar, Deus, ele vai te exaltar. Deus, ele vai fazer um milagre acontecer sobre a sua vida. Aqueles que acreditam, levante a mão aí para cima e comece a fazer barulho igual a sua boca, porque enquanto você adora, Deus, ele faz um milagre acontecer sobre você. Vale de ossos secos. Muitas podem ser as situações de vale de ossos secos que você tem vivido na sua vida. Quem sabe o vale de ossos secos na sua vida tem sido a sua vida espiritual. Pessoas que estão dentro da igreja e há tanto tempo a sua alma parece que está seca na presença de Deus. Parece que você não consegue sentir a presença de Deus. Parece que você não consegue se derramar na presença de Deus. Parece que você não consegue se lançar na presença de Deus. Enquanto um prega, outro canta, outro fala em língua do seu lado, parece que você não consegue sentir nada. Você vê Deus usando as pessoas em profecia, em revelação. Você vê o mover de Deus na vida do seu irmão. E você até diz assim: Deus, eu até quero, mas eu não consigo. Eu não tenho força. Você chega dentro da igreja, do jeito que você entra, você sabe porque você não consegue sentir. Porque talvez a sua alma está seca na presença de Deus. Mas uma coisa eu quero profetizar sobre a sua vida. Levante sua mão direita para receber a profecia. Eu profetizo sobre a sua vida, que a partir desta noite, a sua vida, a sua história, da sua vida espiritual, nunca mais ela será a mesma. Se você acredita nessa palavra, então toma posse dela. Glorifica a Deus nessa noite com as suas palavras. A partir de hoje, Deus, ele vai derramar sobre a sua vida uma chuva de graça, de poder, de autoridade, de ousadia, e a sua vida espiritual, a partir de hoje, ela vai mudar. Pessoas que estão vivendo vale de ossos secos na sua vida emocional, pessoas que parecem que as suas emoções morreram. Meu irmão, nada mais toca você. Você chega dentro da igreja, parece que os louvores não mexem com você. A palavra não mexe com você. Os testemunhos não te movem, não te tocam. Às vezes o culto está correndo e parece que você fica petrificado no seu lugar. Nada mais mexe com você. Nada consegue arrancar glória a Deus de você. Nada consegue arrancar uma lágrima de você. Nada consegue arrancar um aleluia de você. Porque parece que as lutas têm sido tão grandes na sua vida que as emoções morreram. Parece que a sua alma não consegue mais produzir nenhum tipo de emoção em você. Parece que você fica muito mumificado no seu lugar. E nada mais te toca, nada mais mexe com você.
mas nesta noite é noite de restauração de vale de osso seco. Não está bom do jeito que está. Nesta noite, Deus ele vai fazer um milagre sobre a sua vida, e toda a situação de vale de osso seco será mudada nesta noite, pelo poder do Espírito do Deus da aliança, que está em nosso meio neste lugar. Eu não creio, eu não acredito que você, estando dentro da casa de Deus, você pode aceitar essa situação sobre a sua vida. É necessário que você abra o seu coração e comece a acreditar que nessa noite a sua vida vai mudar. Vale de osso seco em várias áreas das nossas vidas. Vale de ossos secos no relacionamento familiar. Quantas famílias destruídas, quantas famílias não têm mais paz, amor, harmonia, comunhão. Quantas famílias estão arruinadas. O vale de osso seco está dentro do seu lar. Pois saiba que nesta noite Deus ele vai derramar uma unção sobre a sua vida, e a partir de hoje você pode acreditar e tomar posse dessa palavra, que a sua história será mudada. Muitas podem ser as áreas que a sua vida está nessa situação. Muitos podem ser os motivos que a sua vida está nessa situação. Alguma área da sua vida que parece que não tem vida, parece que não tem graça, parece que você vai morrer nessa situação. Não, você não vai morrer nessa situação. Deus ele vai mudar a sua história. Deus ele vai reverter o seu cativeiro. Deus ele está em nosso meio nessa noite. Você pode ter certeza disso, que algo vai acontecer na sua vida ainda nesta noite, e não passará desta noite. Eu quero que você se coloque de pé comigo nesta noite. Nós vamos orar por você. Depois que você ouviu essa palavra, eu quero que você nesse momento, meu irmão, feche os seus olhos. Eu quero que você se doe para Deus. Eu quero que você se entregue para Deus. Eu quero que a Tainá e a Monize preparem aí um louvor. Nós vamos ouvir vocês duas louvarem ao Senhor. Enquanto elas louvam a Deus, você vai abrir o seu coração e você vai fazer o que está escrito aqui nesta palavra. Você vai profetizar sobre a sua vida. Você vai profetizar sobre a sua família. Você vai profetizar sobre a sua casa. Você vai determinar nessa noite, com ousadia e com autoridade, que a partir de hoje você não aceita mais essa situação. Talvez você entrou aqui hoje sem entender, mas hoje você entendeu que o seu Deus ele está no controle de todas as coisas. Você vai nessa noite determinar sobre a sua vida que a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. E eu profetizo agora sobre a sua vida, que a partir de hoje a minha vida e a sua vida nunca mais ela será a mesma. Toma posse dessa palavra nesta noite, e tenha certeza que a partir de hoje nunca mais a sua vida será a mesma. Aleluia. Feche os seus olhos agora e comece a falar com o Senhor. O Espírito Santo ele vai passar agora onde você está, e ele vai começar a tocar sobre a sua vida. Nós estamos hoje ainda no primeiro dia. É só o primeiro dia. Durante esses 3 dias você vai ver Deus impactar a sua vida. Durante esses 3 dias você vai ver Deus mudar muitas histórias aqui nesse lugar. Durante esses 3 dias você vai ver Deus reverter muitas situações aqui nesse lugar. Pode louvar a Senhor enquanto elas louvam a Deus. Eu quero que você exalte a Deus aí agora no seu lugar. Aleluia. Comece a falar com Deus agora, meu irmão. Aleluia. Feche os seus olhos agora, meu irmão. Começa a se derramar na presença de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Começa a falar com Deus agora. Não olha para mim nesta noite, meu irmão, pelo amor de Deus.
Começa a receber de Deus agora o espírito de confirmação desta palavra. Começa a receber de Deus esta noite. Se Deus é contigo, aleluia, transforma essa mente em nosso ser. não temas o mundo. Começa a receber de Deus agora. Se levanta e vai. Você não pode sair de Deus na voz. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Começa a ser marcado pelo Espírito de Deus agora. Encoraja e Eu vai. preciso sobre essa vida que a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. E nunca mais. Eu profetizo sobre a sua vida e a partir de hoje Deus restaurará a sua história. Deus cuidará do seu cativeiro. Deus transformará as suas vidas. Comece a exaltar a Deus agora onde você está. Comece a se derramar nesta noite na presença do Espírito Santo. Profetiza. Todo vale de osso seco nesta noite sobre a sua vida será mudado pelo poder da glória de Deus que está destinado. Nosso seco. Toda situação de derrota nesta noite sobre a sua vida será transformada em vitória, em bênção. Aleluia, pega na mão de alguém que está do seu lado, não fique nenhuma mão solta aí. Aleluia, isso é um ato profético. Aleluia, levanta a mão dele aí. Pega na mão de alguém aí, levanta a mão dele nessa noite. Aleluia, levanta a mão de alguém aí. Aleluia, quando você levanta a mão de alguém, você está demonstrando que você não é um derrotado. Você não é um fracassado. Você não é um João ninguém. Você não é um coitado. Você não é um Zé da esquerda. Você é alguém. E nesta noite, Deus ele vai fazer algo grande sobre a sua vida. Aleluia. Deus ele vai fazer um mover sobre a sua vida. Continue com a mão dele em pé, levantada aí. Levanta a mão dele assim nessa noite. Aleluia. Começa a profetizar agora.
Eu profetizo uma renovação dos ventos. Começa a receber a renovação dos seus dons espirituais. Começa a receber a começa a receber de Deus. Continue com o seu coração aberto para Deus nesta noite. Você não pode sair daqui hoje da mesma forma que você entrou. Eu não sei em qual área da sua vida que você está vivendo essa situação de vale de osso seco. Aleluia, levante a sua mão direita comigo assim nesta noite. Aleluia, levante a sua mão direita comigo nessa noite. E diga assim comigo: eu profetizo que a partir de hoje, nunca mais, a minha vida será um vale de ossos secos. A minha vida será
uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida de honra. E que eu serei uma bênção na presença do meu Deus. Você que acredita nessa palavra, desocupe as suas mãos e aplauda a Deus e glorifique a Deus com as suas palavras. Aleluia! Louvado seja Deus. Tome seu assento, irmão, por um instante. Aleluia. Eu quero nessa noite, irmãos, louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se empenharam, que trabalharam para que esse congresso acontecesse. Como a minha esposa já disse, como algumas irmãs aqui já disseram, foi uma semana de muita luta, mas nós sabemos que Deus nos honrou. E hoje é só o primeiro dia. A Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Amanhã, com certeza, eu quero acreditar que será muito melhor. Bem, eu quero que a igreja se coloque de pé nessa noite. E nós já estaremos, irmãos, orando e encerrando esse culto nesta noite para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nesta noite, Pai, nós te louvamos, te glorificamos de todo o nosso coração, porque o Senhor esteve conosco, porque o Senhor nos abençoou, porque o Senhor nos deu vitória. O nosso pedido é que o Senhor leve os seus filhos em paz para os seus lares e que eles sejam guardados pelo Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Faça-se com as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja presente na vida de toda a igreja, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.